Fala aí, cabeçada. Então, a gente vai trabalhar agora. Nós vimos antes do recesso, da paralisação, a gente trabalhou o primeiro reinado rapidinho, agora a gente vai trabalhar rapidinho também período regencial, tá ok? Período regencial que é o período de transição entre a maioridade, né, de Pedro II até 1840, então ele vai de 31 a 1840, tá ok? Tá ok? É um período de muita instabilidade, foi dividido em fases. O mais importante para a gente é entender isso aqui. Você tem a fase do avanço liberal, que vai de 31 a 37. É um período de descentralização do poder, é um período de maior liberdade para as províncias, não eram estados ainda, eram províncias. E a segunda fase, que vai de 37 a 40, que é o período conhecido como regresso conservador. Toda aquela descentralização, toda a autonomia que as províncias, que a gente chama hoje de estados, receberam de 31 a 37, de 37 a 40 eles vão retirar, tá ok? As províncias vão perder, por isso conhecido como a fase do regresso conservador, tá ok? Aí rapidinho para vocês entenderem, esse material vai tá na sala lá do Moodle, vocês podem imprimir, olhar, reolhar. Existiam basicamente três grupos, os restauradores ou caramurus, depois podem pesquisar, fiquem à vontade para saber os motivos desses nomes. Liberais moderados ou chimangos, né? E aí está aqui, vocês conseguem observar em cada um desses grupos suas características. E um terceiro grupo, que era o chamado grupo dos liberais exaltados, farroupilhas ou jurujubas. Também estão aqui suas principais características, né? Aqui é um organogramazinho para vocês entenderem como esses grupos políticos, percebam, eram chamados de partidos, mas observem que está até entre aspas. Na verdade, eram grupamentos. Cada um ia para um canto ali. Cada indivíduo mudava de um grupo para o outro de acordo com os seus interesses. Observem que até 34 a gente vai ter três grupos. A partir de 34, o Partido Restaurador, que era o partido que defendia a volta de Dom Pedro I para o Brasil, que defendia que Dom Pedro I tinha que voltar e assumir novamente o Império, em 34 esse grupo aqui ele vai desaparecer, porque é o ano da morte de Dom Pedro I. E aí, de três grupos a gente vai passar a ter apenas dois, o chamado Partido Regressista e o Partido Progressista. Tá legal? As características são as mesmas dos slides anteriores, né? Desses slides que vocês viram aqui. E no material em doc, em Word, as características vão estar bem explícitazinhas, vão estar bem claras para cada um de vocês. Esse partido regressista e o partido progressista, eles duram até 40, quando o regressista vira partido conservador e o progressista vira partido liberal. Tá legal? Tocando barco. Esse período regencial, ele começa com a chamada regência trina provisória, que era prevista na Constituição de 24. Ela vai durar só de abril até julho, e ela dura o período suficiente para realizar uma eleição para a regência trina permanente. Só lembrando a vocês, importante, por que você tem esse período regencial? Porque Dom Pedro II ele era ainda menor de idade, ele tinha 6 anos incompletos, ele era menor de idade, e a Constituição brasileira previa que na ausência ou na incapacidade ou na impossibilidade do herdeiro assumir o trono, assumiria uma regência trina provisória. E aí essa regência trina provisória é que conduziria um processo eleitoral para a eleição da regência trina permanente, que durou de 31 a 34. Tá legal? Então a trina permanente vai de 31 até 34. Sua composição e quais as grandes realizações da regência trina permanente. E que contribuem, por favor, atenção para isso, e que contribuem para o processo de descentralização do poder central, contribuem para o aumento da autonomia das províncias, da liberdade das províncias.
Essa regência trina permanente, ela vai criar alguns mecanismos que vão possibilitar esta, repito, descentralização. A primeira, extremamente importante, a Guarda Nacional. A Guarda Nacional, ela vai ser um mecanismo de defesa militar, só que separado do Exército. Em sua esmagadora maioria, o Exército, até 31, e ainda até os dias de hoje, o Exército brasileiro, na sua esmagadora maioria, ele era formado por pessoas pobres, pessoas das camadas mais populares. Então, eles criam um braço militar, através do seu ministro da Segurança, né? Através do seu ministro da Segurança, o todo-poderoso padre Diogo Feijó, eles criam a Guarda Nacional. Qual a grande diferença da Guarda Nacional para o Exército Brasileiro? O Exército Brasileiro tinha uma composição basicamente popular. A Guarda Nacional ela era formada apenas por membros da elite. Para você fazer parte da Guarda Nacional, você tinha que ser um homem bom, você tinha que comprovar renda. Então a Guarda Nacional ela acabava sendo formada por pessoas de uma renda superior, o que dava poder militar agora às elites. Né? Reduzindo a relevância e a importância do Exército e da Marinha Brasileira, que, em sua esmagadora maioria, era formada pelo povão. Quem vai controlar essa Guarda Nacional? O ministro da Segurança, né? O ministro da Segurança, e no âmbito local, os coronéis. Eles recebiam uma patente, essa patente ela era vendida, tá? O indivíduo ele ou comprava, ou ele era eleito. E vocês devem se lembrar que o eleitor no Brasil, existe o eleitor de paróquia, o eleitor de província. E para você ser um eleitor no Brasil, você tinha que ter renda, lembra? 150 mil réis, 250 mil réis, eleitor de paróquia, eleitor de província, a gente estudou isso no primeiro reinado. Né? Então, quem controla a Guarda Nacional? A nível local, no âmbito local, os coronéis. Como essa Guarda Nacional era organizada? Você tinha uma Guarda Nacional em cada região do interior. Hipotético, exemplo. Em Venda Nova do Imigrante, você tinha uma guarnição da Guarda Nacional. Quem controlava essa guarnição? O homem mais rico, um homem mais poderoso, um dos homens mais influentes de Venda Nova do Imigrante. Por exemplo, o profeta Edson Kreter era o coronel da Guarda Nacional de Venda Nova do Imigrante. E sempre que os interesses das elites locais eram colocados em risco, eram esses membros da Guarda Nacional, que eram membros da elite local, que iam atuar, iam combater todo e qualquer movimento que colocasse em risco os interesses das camadas mais abastadas, mais favorecidas. Tá? Então ou você compra a patente, ou você é eleito pelos homens bons, pelos eleitores ativos, que eram aqueles que tinham renda. Né? Então essa é a primeira medida para a descentralização do poder. Você dá poder militar às elites locais. Agora as elites locais têm poder militar em suas mãos. Primeiro ponto para a descentralização. Um segundo ponto para a descentralização vai ser a criação do Código de Processo Criminal. Ele é criado em 32, ainda durante o período da regência trina permanente. Tá? O que esse Código de Processo Criminal ele vai fazer? Ele literalmente vai agir no campo judicial e policial. Ele vai agir no campo judicial e policial. Dentro do que nós hoje chamamos de municípios. Na época eram comarcas, freguesias. E esse Código de Processo Criminal, ele vai criar o cargo de juízes de paz. Esses juízes de paz, eles vão ter poder de juiz do fórum, que a gente conhece, e de delegado. Então, o juiz de paz ele passa a ser aquele que manda prender, e depois que o cara está preso, é ele que julga o cara ainda. Né? Quem eram esses juízes de paz? Indivíduos eleitos dentro das comarcas. E, via de regra, os juízes de paz sempre eram grandes proprietários, grandes latifundiários, que ficavam em suas mãos com poder judiciário,
né, com poder de juiz e poder de delegado. Olha bem a situação, né? E esse Código de Processo Criminal ele ainda vai criar as câmaras municipais tal qual a gente conhece hoje. Né? Ele vai criar oficialmente as câmaras municipais, igual a gente conhece hoje, de vereador, né? Tem o presidente da Câmara, etc, etc e tal, que vai ser o poder legislativo no âmbito local. No âmbito local. Então, a criação do Código de Processo Criminal, dando poder aos juízes de paz, de juiz e de delegado, o surgimento pelo Código de Processo Criminal, o surgimento das câmaras municipais contribui para a descentralização, tanto política, que agora você tem as câmaras municipais também, que continuam sendo formadas pelos homens bons, então você tem a descentralização política e você também tem a descentralização judiciária. E tudo isso nas mãos de quem? Das elites locais, das camadas abastadas no âmbito local. Beleza? Tá. Um outro ponto de descentralização, repetindo, que vai complementar o Código de Processo Criminal e que vai complementar a criação da Guarda Nacional, outro ponto de descentralização foi a criação do Ato Adicional de 1834. O que esse Ato Adicional de 1834 faz? Ele é um ato adicional à Constituição. É como se a gente pegasse e criasse uma nova emenda constitucional, igual a gente chama hoje. Ele vai lá na Constituição e vai fazer uma emenda, um remendo. Né? E o que esse ato adicional ele faz? Ele faz uma reforma na nossa Constituição. Ele faz uma reforma na nossa Constituição, tentando conciliar os interesses dos dois grupos que a partir de 34 mandam no Brasil, moderados e exaltados. Né? Ele vai, então, modificar algumas leis, algumas questões dentro da Constituição de 24 para tentar atender os interesses desses dois grupos aqui. Né? Hoje a gente fala esquerda, centrão, direita. Nesse período eram moderados e exaltados. Outra realização do ato adicional, e essa é muito importante para a descentralização do poder legislativo. Repito, descentralização. De novo, pensa, o poder está sendo pulverizado para todo o Brasil e não ficando apenas na capital federal, que era o Rio de Janeiro. Uma outra medida de descentralização extremamente importante vai ser a criação das Assembleias Legislativas Provinciais. Rodrigo, o que são as Assembleias Legislativas Provinciais? São as nossas Assembleias Legislativas de hoje, que nós temos dos deputados estaduais. Né? Elas eram compostas pelo que hoje nós chamamos de deputados estaduais. Tá? Beleza? Você, criando essa Assembleia Legislativa Provincial, você está descentralizando o poder legislativo. Você descentraliza. Tá? O imperador, a capital, o imperador, o Congresso Federal, nomeava os presidentes de província, que são os governadores. Olha bem. Olha bem, o Congresso, o imperador, né, a regência, é que escolhia os governadores dos estados, que na época eram chamados de presidentes de província. Tá? Eles escolhiam os governadores estaduais, o governo federal. Lá no Rio de Janeiro, que era considerado município neutro. Certo? E aí esses governadores, então, realizavam as eleições estaduais para a eleição dos deputados estaduais. Deputados estaduais esses que eram eleitos pelo sistema de eleitor de paróquia e eleitor de província. Só podia votar quem tinha renda. Só era eleito quem tinha grana. Tá? Então percebam, tudo caminhando. Executivo, legislativo e judiciário. Sempre caminhando para as mãos das elites dos grupos mais ricos do Brasil. Outra realização do ato adicional de 34 é que ele muda a regência trina e transforma a regência trina em uma regência una. Ele muda por uma questão simples. Essa regência trina muitas vezes dava atrito.
um regente queria uma coisa, outro regente queria outra, o outro queria outra coisa ainda. Então, para evitar essas morosidades, esses atritos, eles chegam no consenso e transformam a regência trina em regência una. E esse regente, né, que vai ser una de um, esse regente ele seria eleito pelo voto. É um ponto curioso aqui dentro do Brasil. O Brasil era um império, tá ok? Só que durante o período regencial existia a eleição para saber quem ia governar o Brasil, em nome do imperador. Tá? Beleza? Esse ato adicional ainda ele vai fazer uma outra medida descentralizadora. Ele suspende o poder moderador. Então o Brasil deixa de ter 4 poderes e passa a ter apenas 3 poderes. Não fazia sentido você ter o poder moderador se você não tinha um imperador para exercê-lo. Se você acaba com o poder moderador, você acaba com o Conselho de Estado, que era o conselho que assessorava o imperador dentro do poder moderador. Tá? Então, o poder moderador é suspenso, o Conselho de Estado é suspenso até o fim da regência. Tá bem? E uma outra coisa ainda do ato adicional de 34 é que ele vai dar autonomia administrativa e financeira para os estados. Agora, cada estado vai ter que dar seus pulos, cada estado vai ter que cuidar das suas finanças, vai ter que arrumar um jeito de conseguir dinheiro para poder pagar suas contas. Isso vai ser um pesadelo, porque igual o estado do Espírito Santo, é interessante isso. Durante todo o período imperial, o estado do Espírito Santo nunca teve um governador do Espírito Santo. Ele era sempre indicado pelo Rio de Janeiro e nunca foi um capixaba. Eram sempre pessoas de fora. E em muitos momentos o Espírito Santo não tinha dinheiro para se sustentar. Para a educação, então, vai ser um caos. Porque o governo federal, pelo ato adicional, o governo federal ele passa a educação para a responsabilidade dos estados, das províncias. Um estado do Espírito Santo que não tem dinheiro para pagar o que ele deve, como é que ele investe em educação? São as mazelas que a gente vive até hoje, que a gente sofre até hoje. Beleza? E aí a gente entraria na regência una, que vai ser uma outra aulazinha. Tá legal? Valeu, meus queridos. Qualquer dúvida, me avisem e me postem, mandem pelo zap. Entrem no chat mesmo aqui do ambiente. E sempre lembrando das regrinhas, dúvidas. Escrevam no zap que eu vou responder por áudio, via de regra, de tarde e especialmente durante a noite. Valeu? Beijo, queijo, meus amores. Até a próxima.